Amigos e amigas, mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para quem segue os meus endereços na internet. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos às informações do Web Jornal do Paulo Maciel de quinta-feira, 18 de março de 2021. É dia de São Cristiano, São Narciso também, São Cirilo de Jerusalém e Santo Eduardo. Falar em Santo Eduardo, tem o Padre Eduardo, da Rede Século XXI. Parabéns, Padre Eduardo. Eu não sei se ele faz aniversário no mesmo dia de São Eduardo. Mas eu lembrei, ao falar em Santo Eduardo, eu lembrei do Padre Eduardo da Rede Século XXI. Bem, 18 de março, quinta-feira, fase da Lua, Lua Nova, é o 77º dia do ano. Está vigendo atualmente a estação do ano do verão brasileiro. Olha, dia 18, faltam 2 dias para o outono, hein? A temperatura já deve começar a cair, porque temos esta estação de transição, o outono, que começa no sábado, dia 20. Hoje é dia do Demolé e também Dia Nacional da Imigração Judaica. Bem, deixa eu falar para vocês o valor do salário mínimo, R$ 1.100, de acordo com uma medida provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Taxa Selic, 2% ao ano, ela é estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,2%. Olha, vamos começar o programa falando dos famosos, mas antes deixa eu hidratar minhas pregas vocais. A gente não pode ficar com as pregas vocais secas, não. Tem que hidratar, né? Então vamos lá, vamos à notícia dos famosos. Só tem uma notícia dos famosos aqui para passar para vocês. É que o Neymar comprou mais um imóvel, hein? Ele comprou uma mansão. Agora, sabe de quem o jogador Neymar comprou uma mansão? Eu vou falar. O jogador Neymar Júnior comprou uma mansão pertencente à atriz Cláudia Raia, que estava sendo vendida por 13 milhões de reais. Não se sabe, olha só, não se sabe se o atleta pagou esse valor ou se negociou um preço mais baixo, porque às vezes colocam um preço para vender, mas entrando a negociação, o preço pode cair, né? Então, não se sabe aí se houve essa negociação, mas estava à venda por 13 milhões. O detalhe que chama a atenção é que a vendedora da mansão, dessa casa, é a atriz que é mãe do atual namorado da Bruna Marquezine. É mãe do Enzo Celulari, atual namorado da Bruna Marquezine, a atriz também, como a Cláudia é, a Bruna também é. Então o detalhe é esse. E por que eu estou falando? Porque a Bruna foi namorada do Neymar, né? Foi namorada do Neymar também. Agora ele compra a casa da futura sogra, né? Da ex-namorada. Bem, vamos lá. A pesquisa informal de preços. Eu compro meus produtos, eu vou aos supermercados, estabelecimentos de mercados e pego minha nota fiscal. Olha aí, minha nota fiscal está aqui. Agora, quando eu compro, eu faço uma pesquisa em pelo menos 2 a 3 estabelecimentos. Então, o preço que eu passo aqui é tipo uma pesquisa. Por isso que eu falo pesquisa informal de preços. Eu comprei goiaba a R$ 1,99. Comprei tomate comum também a R$ 1,99. O quilo, hein? Tá bom? Goiaba e tomate comum,
R$ 1,99 o quilo. Comprei na quarta-feira, 17 de março de 2021, no Casagrande Supermercados, situado na Avenida Presidente José Zouen, Avenida Prefeito José Zouen, número 120, bairro Centro, Colatina. Essa Avenida José Zouen é a mesma Avenida Beira Rio, popularmente conhecida como Beira Rio. Telefone 2102-1100. O site é www.casagrandevirtual.com.br. Eu comprei também, em outro estabelecimento, pão de forma tradicional, da marca Di Reale, 400 gramas, R$ 2,89. Essa compra foi no supermercado Preço Certo Limitada. É o popular Lavagnoli Supermercado, né? O nome oficial da firma é Supermercado Preço Certo Limitada, mas o nome fantasia que todo mundo conhece, que está lá na placa, é Lavagnoli. Lavagnoli Supermercados, na rua Germano Naumann Filho, número 57, centro de Colatina, telefone 3722-3611. Olha, curados de Covid-19, até a terça-feira, 16 de março de 2021, havia no Espírito Santo 327.795 moradores curados da Covid-19. Parabéns! Olha, 327.795 curados no Espírito Santo da Covid-19. Temos que aplaudir, né, quando a pessoa consegue vencer essa moléstia internacional, essa peste planetária que começou na China e se espalhou por todo o mundo. Então, nesse período de um ano, 327.795 curados no Espírito Santo. Mais de um ano já dessa pandemia. Tem gente que fala pandemônio. 682 pessoas estavam em leitos de UTI na mesma data. Então, nossa vontade, nosso desejo que essas pessoas que estão nos leitos de UTI se recuperem o mais breve possível. Adolescentes no crime. Olha, adolescentes agrediram um motorista de carro de aplicativo e roubaram o veículo. O profissional do volante acionou o seguro do carro, a empresa de seguro. Tá certo. Os ladrões levaram também o telefone celular e o dinheiro do condutor. O caso foi registrado na Grande Vitória. Morro da Garrafa e seus problemas em Vitória. Esse Morro da Garrafa ficou famoso agora com as desobediências às normas de eventos à noite, não é? Os tais bailes do Mandela. Vou falar como Gil Gomes essa notícia. Então vou hidratar minhas pregas vocais vou transmitir essa notícia como Gil Gomes. O Morro da Garrafa. O Morro da Garrafa, em Vitória, capital do Espírito Santo. O Morro da Garrafa localiza-se perto do bairro Praia do Suá e possui uma comunidade assustada com a criminalidade. O tráfico de entorpecentes é intenso o dia inteiro. E além disso, existem as festas clandestinas que tiram o sossego dos moradores mais pacatos no período noturno. A comunidade do Morro da Garrafa passa a ficar refém do medo. Alô, polícia, de olho no Morro da Garrafa. Numa recente repreensão, há um baile do Mandela. O tenente-coronel PM Marcelo Tavares informou que os policiais foram recebidas de forma hostil. Não pode.
O subtenente PM Moraes confirmou as ações e disse que policiais retornam após um primeiro momento de recuo estratégico para concluir sua missão. Num primeiro momento, os policiais recuam ao serem agredidos injustamente, mas eles se recompõem e retornam para concluir o seu trabalho da segurança. É isso aí. Polícia! Polícia! Nesses malfeitores! Tá aí, então, Gil Gomes, ficou famoso como um grande repórter policial. Agora vamos falar de medidas duras no Espírito Santo, gente. Olha, o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou na terça-feira, 16 de março de 2021, medidas mais restritivas para atividades sociais e econômicas em todos os 78 municípios capixabas. A vigência será por 2 semanas a partir desta quinta-feira, de hoje, portanto, 18 de março de 2021, e o objetivo é tentar reduzir o número de contaminações dos indivíduos pela Covid-19. O mandatário pediu também, especialmente aos jovens, que compreendam os riscos que estão assumindo. Ele garantiu que 150 pessoas procuram diariamente os leitos dos hospitais por causa do novo coronavírus. Casagrande, no entanto, admitiu que o fechamento decretado irá prejudicar a economia. Justificou, por outro lado, dizendo que havia, naquele momento, 90% de leitos ocupados. Isso seria risco extremo. O chefe do Poder Executivo espera que até o dia 31 de março, quando terminam as medidas drásticas, haja uma melhor situação das unidades hospitalares. Supermercados vão continuar abertos. Daqui a pouco nós vamos falar desta notícia, tá bom? Vamos falar dessa notícia já completa, e inclusive com as repercussões, porque nem todo mundo engoliu esse decreto aí, não. Essas medidas adotadas, não. Vamos falar agora de plantação da erva maldita. Você sabe o que é erva maldita? Cannabis sativa, a maconha. Policiais militares realizaram a apreensão de uma arma de fogo, munições e 2 pés de cannabis sativa, da maconha. Foi no bairro, essa ocorrência foi no bairro Nova Palestina, região da Grande São Pedro, em Vitória, no Espírito Santo. Meu Deus do céu. Plantando a erva maldita em plena capital. Uma equipe patrulhava o bairro quando se deparou com um indivíduo suspeito, em atitude suspeita. Este, ao perceber a presença do policial, efetuou disparo contra os homens da segurança pública e empreendeu fuga, adentrando num beco e se homiziando no interior de um prédio. Foi solicitado apoio a outras viaturas e logo em seguida os policiais militares adentraram no imóvel. Já no interior do prédio, os militares encontraram a arma utilizada pelo suspeito, uma pistola 9mm com numeração raspada e com 9 munições intactas. Continuadas as buscas, foram localizados em um dos apartamentos 2 pés de maconha, a cannabis sativa oficialmente, nome oficial, cannabis sativa, e uma sacola contendo 75 buchas da mesma substância, sendo configurado flagrante, e o proprietário foi detido. Pelo amor de Deus, hein? Plantando maconha em casa e uma arma com 9 munições, uma pistola 9mm. Parabéns aos policiais. Tem mais aqui. Olha aí, outra ação foi em Aracruz. Esta primeira que eu falei foi
na capital do Espírito Santo, Vitória, agora no norte do Espírito Santo, em Aracruz. Vamos à informação? 5º Batalhão detém suspeitos de tráfico. Após receber denúncias, policiais militares do 5º Batalhão apreenderam 2 menores suspeitos de tráfico e efetuaram a prisão de um homem foragido por homicídio. As ações aconteceram em Aracruz, no norte do Espírito Santo. Em uma ocorrência, após receber várias denúncias de tráfico no bairro Nova Conquista, o grupo de abordagem da primeira companhia foi verificar o fato e avistou 2 indivíduos escondendo algo num terreno baldio. De imediato foi realizada a abordagem, sendo apreendidos 12 pinos de cocaína, 15 papelotes de cocaína, 12 buchas de maconha e R$ 914 em espécie. Uma outra ação foi por volta das 22 horas no bairro Guaxindiba. Nesta última, a equipe da Força Tática efetuou a prisão de um foragido que teria em seu desfavor um mandado de prisão por tráfico de drogas e outro por homicídio. Todos os envolvidos e materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Mais imunizantes chegando! Parabéns ao governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, ao ministro General Eduardo Pazuello, ao novo ministro que vai tomar posse daqui a alguns dias, ou que já está tomando posse, né? Vai haver uma transição democrática, civilizada, como sempre deveria ser num governo democrático, né? Puxa vida, vamos lá. Então vamos ver. O governo federal envia mais 84 mil novas doses de vacina para o Espírito Santo. 84.600 doses da vacina Coronavac, Sinovac Butantan, chegaram ao estado do Espírito Santo enviadas pelo governo federal na madrugada desta quarta-feira, 17 de março de 2021. As doses serão destinadas à continuidade da vacinação dos idosos de 75 a 79 anos e trabalhadores da saúde. O estado fará o envio de imunizantes aos municípios com um quantitativo de 5% aos trabalhadores da saúde, o que irá completar aproximadamente 100% da primeira dose deste público, com cobertura atual de 95%. E também mais o quantitativo de 50% da primeira dose para os idosos de 75 a 79 anos. Para ambos os públicos também está garantida a segunda dose. Os imunizantes foram encaminhados à Central Estadual de Frio para organização e cadastramento. A previsão é que a distribuição aos municípios da região metropolitana da Grande Vitória aconteça imediatamente. Já o envio às regionais de saúde norte, aqui eu acho que fica em Colatina, se não me engano, a norte, não sei, não tenho certeza, sul e central. Então o envio às regionais será a partir de hoje, quinta-feira, 18 de março de 2021. Idosa morre em PA na Serra. Olha, uma idosa de 66 anos morreu ao passar mal e ser levada a uma unidade de pronto atendimento PA no bairro Serra Sede, na Serra, região metropolitana da Grande Vitória. Ela chegou ao local por volta das 19 horas e foi atendida em cerca de 1 hora. A Secretaria de Saúde lamentou o fato e ressaltou que houve o atendimento médico, mas não houve como salvar-lhe a vida. Cadáver encontrado no bairro Porto de Santana, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, foi encontrado o corpo de um homem de 44 anos. O homem desapareceu após ir a uma academia e a uma farmácia. O carro da vítima foi encontrado fora do local onde estava o cadáver, em outro bairro. Atropelamento em Linhares. Uma mulher foi atropelada no meio da rua e arremessada por alguns metros. O corpo de bombeiros foi ao local, atendeu a vítima e a encaminhou para receber o atendimento médico. Esta ocorrência de trânsito foi na BR-101, em Linhares, na quarta-feira, 17 de março de 2021. Olha, agora vamos às notícias sobre esse fechamento do nosso estado, decreto do governador
Renato Casagrande, hein? Restrições para atividades não essenciais. O governo do estado anuncia quarentena de 14 dias para combater o avanço da Covid-19. O governo do estado do Espírito Santo começou neste dia 18 de março de 2021, quinta-feira, a adoção de novas medidas restritivas visando ao enfrentamento do novo coronavírus. A partir desta quinta até o próximo dia 31, fica suspenso o funcionamento de quaisquer serviços e atividades, à exceção dos essenciais. Os essenciais permanecem funcionando. Eles estão previstos nas medidas restritivas em favor da vida. As medidas anunciadas pelo governador Renato Casagrande são válidas para todo o território capixaba, ou seja, os 78 municípios, no período de 14 dias. São classificadas como atividades essenciais. Vamos falar, então, as atividades que não terão problema, não precisarão ficar fechadas, porque são essenciais. Número 1. Assistência à saúde, incluindo os serviços médicos e hospitalares. Atividades que não fecharão, hein, gente? Atividades essenciais, que ficarão abertas. Serviços públicos considerados essenciais de acordo com manifestação do poder, órgão ou entidade. É o segundo item. Terceiro item. Atividades industriais. Quarto item. Também esse setor considerado essencial. Assistência social e atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Quinto item. Atividade de segurança pública e privada, incluindo vigilância, a guarda e custódia de presos. Sexto item, atividades envolvendo produtos de saúde, higiene, gêneros alimentícios, incluindo atividade agropecuária, farmácias, comércio atacadista, hipermercados, supermercados, mini-mercados, hortifrutis, padarias e lojas de produtos alimentícios. Todos esses são essenciais e, portanto, podem abrir. Sétimo item de atividades que podem abrir porque são essenciais. Atividades envolvendo equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes, equipamentos de refrigeração e climatização. Oitavo, atividades envolvendo insumos necessários aos serviços essenciais, incluindo lojas de insumos agrícolas e lojas de material de construção civil. Nono item, de atividades essenciais, comercialização de produtos e serviços de cuidados animais. Décimo item, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Não podem parar esses setores, tá bom? 11º, transporte público coletivo de passageiros por táxi e transporte privado urbano por meio de aplicativo para o atendimento a serviços e atividades essenciais. Item 12, casa de peças e oficinas de reparação de veículos automotores. Item 13, telecomunicações, internet, serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados, data center, para suporte de outras atividades essenciais. 14º, serviços funerários. 15º, agências bancárias, casas lotéricas e serviços postais. Temos mais serviços ainda essenciais. São vários serviços essenciais que não podem parar aqui, de acordo com a relação. 16º item, atividades de construção civil. 17º, atividades de petróleo, combustíveis, biocombustíveis, gás, liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo, incluindo postos de combustíveis, produção, transporte e distribuição de gás natural. 18º, serviços de distribuição de água, incluindo distribuidoras de água a granel ou envasada. Item 19, atividades de jornalismo e serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Olha aí, jornalismo. Aliás, jornalismo não parou nunca, né? Atividade essencial. Mais serviços essenciais. Mais atividades essenciais, deixa eu ver aqui. 20º item, serviços de limpeza urbana e coleta de lixo. 21º, hotéis, pousadas e afins, limitadas 50% de sua capacidade. Então, hotéis, pousadas poderão abrir com 50% da capacidade. Item 22, podem funcionar também, são atividades essenciais, as igrejas e templos religiosos,
com cultos e missas, preferencialmente virtuais, respeitado o atendimento individual. Então podem abrir, mas a preferência do governador seria que fossem virtuais, mas podem abrir. 23, essencial também, o item 23 é atividade de pesca no mar. E 24, atividade de locação de veículos. Agora, fica proibido, vamos ver, o atendimento ao público presencial nos serviços e atividades essenciais aos domingos e feriados, exceto farmácias, postos de combustíveis, assistência à saúde, assistência social e atendimento à população em situação de vulnerabilidade, serviço funerário e transporte público coletivo de passageiros. O enquadramento como atividade essencial para efeitos do decreto ocorrerá com base na atividade preponderante realizada pelo estabelecimento, não se aplicando para esse fim a classificação nacional de atividade econômica, SENAI. No período de quarentena, vamos ver mais informação aqui porque a notícia é longa. No período de quarentena também ficam proibidas reuniões, excetuadas as pertencentes ao mesmo núcleo familiar, incluindo quaisquer tipos de eventos sociais. A utilização de praças, parques, jardins públicos, campos públicos de futebol, quadras públicas de esportes públicas, ginásios públicos de esportes e outros espaços públicos equivalentes. Meu Deus do céu. E a realização de atividades físicas coletivas nas áreas e vias públicas. O governo do estado recomenda, vamos ver aqui o que o governo do estado está recomendando, que as igrejas e os templos religiosos transmitam seus cultos e missas de forma preferencial por meio virtual, mas não proíbe a presencial, né? Não está proibindo, apenas está recomendando que as igrejas transmitam de forma virtual. Mas, como eu sou católico, para o católico, a comunhão só é válida presencialmente. Os sacramentos só valem presencialmente. Então, né, é preferível que os padres decidam por ter a missa presencial. É a minha opinião. Né? Acho que cada um tem direito de ter a sua opinião. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sim, os administradores e síndicos de condomínios verticais ou horizontais deverão limitar a utilização simultânea das áreas de uso comum de lazer para os moradores do mesmo núcleo familiar. As pessoas devem continuar a adotar medidas de proteção e higiene, além do uso de máscaras fora do ambiente residencial. Os municípios deverão proceder à orientação e conscientização para o isolamento social e distanciamento social, além de efetuar abordagem às pessoas, proceder à comunicação social por meio de rádio, carro de som e outros, monitorar casos suspeitos e infectados, além de expedir determinações a respeito do isolamento social com intervenção local. Os estabelecimentos... Tem mais ainda, gente? Os estabelecimentos não essenciais deverão manter fechados os acessos do público ao seu interior, e está proibido o atendimento ao público externo no interior ou na porta, com ou sem horário marcado. Estão proibidos ainda o funcionamento de clubes de serviço e de lazer, de academias de qualquer natureza. Pô, academia não é saúde, gente? Foi o presidente Bolsonaro até que disse. Acho que tem um decreto federal, mas como a justiça decidiu que são os governos dos estados e municípios que decidem, né? Pois então olha aqui, estão proibidos o funcionamento de clubes de serviço, de lazer, de academias de qualquer natureza, bem como realização de atividades esportivas de caráter coletivo, ainda que sem a presença de público. Fica admitido atendimento presencial em concessionárias prestadoras de serviço público realizado, mesmo que não consideradas como essenciais, mediante prévio agendamento e desde que não haja possibilidade de atendimento por outro canal. Será mantida 100% da frota de ônibus do sistema de transporte coletivo metropolitano. No período de 14 dias, fica suspensa a utilização do passe escolar no sistema Transcol. A medida não agradou a todo mundo, isso é muito dura, eu acho que as medidas são muito duras. Vão ocorrer certamente mais problemas econômicos e sociais, e até mesmo com outras doenças, né?
para as pessoas, doenças emocionais, psicológicas, físicas, pessoa ficar trancada dentro de casa, sabe-se lá como isso está afetando a mente das pessoas. E representantes de classe manifestaram contra medidas duras do governo. O presidente do Sindibares, Rodrigo Verflutti, diz que com o fechamento de bares no Espírito Santo é preciso pensar em compensação para o setor, que já vem sofrendo há mais de um ano após o início da pandemia. O representante dos shoppings também reclamou. A CAPES, Associação Capixaba dos Supermercados, informou que aguardava a publicação do decreto para se manifestar. A Federação do Comércio, FEComércio do Espírito Santo, se disse preocupada com o desemprego. Comércio fechado, não tem renda para o patrão pagar o empregado, pode haver demissão. A FINDES, Federação das Indústrias, disse que são adotadas medidas eficazes por seus filiados. Medidas de proteção. A presidente disse que com a união de todos iremos vencer esse desafio. Medidas restritivas geram protesto. Após o anúncio do governador Renato Casagrande de mais um período de restrições para atividades econômicas e sociais em todo o território capixaba, houve uma manifestação em Vitória contrária às medidas. Participantes do movimento, homens e mulheres, foram para o local próximo ao Palácio Anchieta com bandeiras do Brasil, num protesto pacífico e democrático. Comerciantes colatinenses indignados e preocupados com mais esse fechamento decretado pelo governo estadual. Olha, comerciantes, empresários, lojistas não estão nada satisfeitos. Os comerciantes e empresários colatinenses estão preocupados e indignados com as duras restrições às atividades comerciais durante 14 dias em todo o Espírito Santo, principalmente atingindo aqui, no caso específico, Colatina. O presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Colatina, Ricardo Marim, disse que a classe empresarial está indignada com o posicionamento do governador Renato Casagrande. Ele argumentou que os empresários esperavam que pelo menos continuassem as mesmas medidas de risco moderado para a transmissão, porque Colatina está no risco moderado, né? Então, os empresários locais esperavam que pelo menos continuassem as mesmas medidas do risco moderado para a transmissão da Covid-19, como encontra-se classificado o município colatinense. Marim ressaltou que todos os comerciantes filiados vão respeitar a lei do governo do estado, a lei implantada aí pelo governador, mas lembrou que esses empreendedores têm que pagar contas, ou seja, precisam saldar dívidas. Já o presidente do Sindicato dos Lojistas, Moacir Menegatti Júnior, disse que é mais uma punição para o comércio, que já vem cumprindo todos os protocolos e normas de biossegurança. Informou, no entanto, que como entidade organizada irá acatar as medidas do governo do estado, não descartando, porém, olha só, o sindilogista de Colatina, segundo o presidente Moacir Menegatti Júnior, não descartou recorrer ao setor jurídico, à justiça, para ver o que pode ser feito. Ingressar na justiça. E finalizou lembrando que não é só o lojista que sofrerá, mas a situação será difícil também para os ambulantes e os informais, que ficarão 2 semanas sem sua renda para manter a família. Não é fácil. E pior é que isso não resolve o problema do coronavírus. Esse negócio de quarentena não resolve. Nós não sabemos ainda como isso se expande de uma forma avassaladora em todo o mundo, gente. É difícil você detectar, por mais que tenha as medidas de biossegurança, pode pegar. Quantos médicos pegaram? E eles que são os aconselhadores dos pacientes de tomar todas as medidas preventivas, todas as medidas, né, de higiene, de sanitização, eles pegam. Então é sinal de que mesmo tomando todas as medidas, ainda assim o vírus pode atingir as pessoas. Prefeito de São Gabriel não pretende seguir restrições do governo do estado. Olha aí, ou pelo menos um prefeito se manifestou logo no início contra as medidas.
alguma voz dissonante entre os políticos, né? Políticos com mandato. O prefeito de São Gabriel da Palha, no norte do Espírito Santo, Tiago Rocha, noroeste do Espírito Santo, né, informou que não vai seguir o decreto do governo do estado que restringe atividades econômicas e sociais em todo o território capixaba. Ele fez uma transmissão na web, ou seja, na internet, dizendo que não colocaria fiscais para fechar lojas, mas só para orientar. Pediu, no entanto, para que todos usem, né, a máscara facial, que todos usem, né, é isso mesmo? Ele pediu que todos usem a máscara facial, o álcool em gel na higiene das mãos. A Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, no entanto, por causa dessa atitude do prefeito de São Gabriel da Palha, divulgou que os prefeitos que desobedecerem à ordem podem ser enquadrados em ato de improbidade administrativa. Olha o que disse a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, ligada ao governo do Estado do Espírito Santo. Reuniões em Linhares para decidir sobre posição a respeito de medidas do Estado. Olha, a Prefeitura de Linhares informou ao longo da quarta-feira, dia 17 de março de 2021, que realizaria reuniões e se manifestaria oportunamente sobre as duras medidas adotadas pelo governo do estado em relação ao comércio. Por isso, havia dúvidas entre os lojistas até o fechamento desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel, de quinta-feira, 18 de março de 2021, havia dúvidas entre os lojistas se abririam as portas nesta quinta-feira, 18 de março de 2021 ou não, quando começarão a vigorar as regras editadas pelo governador Renato Casagrande para todos os 78 municípios. Sooretama foi, no norte, o único município que comunicou imediatamente que já iria seguir todas as recomendações do governador. Então, São Gabriel, o prefeito publicou um vídeo dizendo que não seguiria, não colocaria seus fiscais na rua para fechar lojas, não colocaria, prefeito de São Gabriel da Palha. Prefeitura de Linhares, o prefeito lá é Guerino Zanon, né, não tinha dado posicionamento até o início da tarde de ontem, de quarta-feira. Então, hoje nós vamos ter tudo isso bem clarificado, eu acredito eu. Bem, vamos a outra notícia. Ecoterapia. Eco, não é eco de ecologia, não. É eco de equino. O comandante do Batalhão Ambiental visitou o Instituto Erling Lorentzen. O comandante do Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Espírito Santo, Tenente Coronel Cosme, visitou o Instituto Erling Lorentzen, que fica na sede da Cavalgada Ecológica Fordland, no município de Domingos Martins, na região montanhosa do Espírito Santo. A programação aconteceu com o objetivo de conhecer os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pelo Instituto, a fim de estreitar laços para futuras ações de educação ambiental na região. Durante a visita, foi apresentado o trabalho de ecoterapia pela equipe do Instituto. Edmar Binotti, vice-presidente, Jorge Icaso, coordenador, e a fisioterapeuta Edilaine Lamborghini. Os cavalos empenhados são da raça Fjord e foram citados pela Federação Equestre Internacional como os mais indicados para a realização de terapias e só são encontrados no Brasil, na região de Pedra Azul. O Instituto recebe anualmente cerca de 4.500 crianças nos projetos educacionais e atualmente atende 21 pessoas da PAI de Venda Nova do Imigrante no projeto da ecoterapia. Também estiveram presentes outras autoridades. Plano Nacional de Desestatização. Olha, esse plano tem que sair, hein? Plano de desestatização inclui Eletrobras, Correios e EBC. É uma notícia importante. O Brasil precisa se livrar desse punhado de estatal que só consome dinheiro dos impostos dos brasileiros e vira cabide de emprego também, empresa estatal, né?
O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, CPPI, inclui a Eletrobras, os Correios e a Empresa Brasil de Comunicação, EBC, no Plano Nacional de Desestatização, também chamado de PND. A informação foi divulgada na terça-feira, 16 de março de 2021, pelo Ministério da Economia, após a primeira reunião extraordinária de 2021 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, que contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o Ministério das Minas e Energia, a Eletrobras já foi maior e vem perdendo capacidade de investimento. Com a inclusão no PND, o governo federal quer, entre as propostas de futuro, atrair novos recursos para a instituição, ampliar os investimentos no setor de energia do Brasil, com geração de emprego e renda, e recuperar bacias e redes locais, beneficiando a população. A Eletrobras é a maior empresa de energia renovável da América Latina e a quinta do mundo. A contratação de estudos da estatização da Eletrobras deverá ocorrer até o fim de abril e o fechamento de toda a operação até fevereiro de 2022. Correios. O Conselho aprovou o relatório final da primeira fase dos estudos para a desestatização dos Correios, que envolvem o diagnóstico do setor postal e a avaliação de alternativas de parcerias com a iniciativa privada visando a modernização. O estudo mostra, por exemplo, que a receita da empresa caiu 28% em 2020 em relação a 2019, o que existe oportunidade de criação de valor com uma gestão mais flexível e maior capacidade de investimento. No entanto, a consequente queda da imunidade tributária e o nível de passivos atuais trazem desafios ao modelo e processo de desestatização. Para desenhar as alternativas de desestatização dos Correios, foram estabelecidas 7 diretrizes básicas do projeto. Primeiro, garantir a universalização da entrega das encomendas. Segundo, melhorar a qualidade. Terceiro, gerar ambiente favorável para crescimento econômico. Quarto, valorizar o legado dos Correios. Quinto, conquistar a opinião pública. Sexto, maximizar o valor gerado para a União. Sétimo, prover segurança jurídica. EBC. Segundo o Ministério das Comunicações, a desestatização da EBC poderá resultar em significativa desoneração. Cerca de 400 milhões de despesas poderiam ser excluídas do orçamento da União. Nesse contexto, sugere a inclusão da EBC no PND para permitir a avaliação de alternativas mais eficientes de execução da política pública. Leilões e projetos do PPI previstos para 2021. Para 2021, o governo federal prevê leiloar 129 ativos. Um total de 443 bilhões e 800 milhões de investimentos esperados. Estão entre os leilões e projetos previstos para 2021. Leilão de 19 terminais portuários. Leilão de 6 rodovias, entre elas a Nova Dutra. Leilão de 3 ferrovias, entre elas a Ferrogrão. Leilão de 23 aeroportos. Leilão de 5G no setor de telecomunicação. Leilão de 8 terminais pesqueiros e 6 parques e florestas. Estão previstos ainda 3 leilões no setor de óleo e gás. E está prevista a desestatização de 9 empresas. São elas Eletrobras, Ceasa Minas, Nuclep, Trensurb, CBTU Minas Gerais, MG, Correios, ABGF, Engea e Codesa. O Programa de Parcerias de Investimentos foi criado por meio da Lei de 2016, com a finalidade de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parcerias e outras medidas de desestatização. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos se reúne para deliberar sobre novos empreendimentos a serem qualificados no âmbito do programa. Vereadora morre de aneurisma. Olha, a vereadora Maria Tereza Lauers, de 32 anos, olha, apenas 32 anos, hein? Morreu em consequência de um aneurisma. Foi isso mesmo? Deixa eu ver a notícia aqui.
É uma notícia do ES2 da TV Gazeta Norte. Deixa eu ver, é um aneurisma, sim. Então, a vereadora Maria Tereza, de 32 anos, morreu em consequência de um aneurisma. O município de Vila Pavão decretou luto oficial na terça-feira, 16 de março de 2021. Drogas apreendidas no norte. A polícia apreendeu entorpecentes enviados pelos Correios por criminosos na região norte espírito-santense. 110 comprimidos de êxtase e cocaína estão entre os produtos ilícitos descobertos em operações em Linhares e São Mateus. O delegado Fabrício Lucindo, de Linhares, disse que os produtos vinham em caixa com borra de café, a fim de dificultar a identificação. Os alucinógenos foram adquiridos via internet e enviados via correios. No bairro Aviso, em Linhares, várias drogas também foram apreendidas e estavam em poder de um jovem de apenas 17 anos. Meu Deus do céu. Vamos às manchetes do jornal impresso e digital A Tribuna, editado em Vitória em 17 de março de 2021, quarta-feira. O jornal de ontem, de quarta-feira. Comércio prevê prejuízo de 170 milhões de reais com as medidas do governo do estado, hein? Edinalva Andrade se diz surpresa com a decisão. É uma legenda de foto de capa. Mutirão para quitar dívidas. AT2, sou uma estrela carente. O que muda no estado a partir desta quinta-feira com a quarentena? Veja o que pode e o que não pode funcionar durante 14 dias. Medida vai servir para tentar frear o avanço da Covid, de acordo com o governo do estado. Esta é a primeira vez que os 78 municípios são classificados em risco extremo de transmissão desde o início da pandemia. Ocupação de leitos de UTI ultrapassa 91%. Igrejas preparam cultos online. Pastor Eli Souza Júnior é responsável pela primeira igreja batista em Vitória e já começou a preparar a transmissão online. É uma legenda de foto de capa. 120 mil vão ter corte de salário e redução de jornada. Mais 84.600 doses de vacina vão chegar hoje. Acusado de matar ex-mulher com 33 facadas se apresenta à polícia e é liberado. Polícia... Bem, agora vamos a outra. Não estou com muito tempo hoje. Vamos passar para os destaques do jornal Brasil em Dia. Um jornal eletrônico que eu compartilho dos meus endereços, hein? No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Vamos lá, Brasil em Dia de 17 de março. Ministro Pazuello e Marcelo Queiroga recebem no Rio 500 mil doses de vacina fabricada pela Fiocruz. Veja ainda, Brasil cria mais de 260 mil vagas formais de emprego e registra o melhor janeiro em 30 anos. Governo lança programa Integra Brasil, que usa o esporte como aliado ao enfrentamento de violações dos direitos humanos. Investigação em 4 estados. Olha essa notícia aqui, hein? A Polícia Civil do Espírito Santo participou na terça-feira, 16 de março de 2021, da Operação Expresso, deflagrada concomitantemente nos estados do Espírito Santo, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. No Espírito Santo, cerca de 40 policiais civis cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em Colatina, Vila Velha e Vitória. Ao todo, foram presas 4 pessoas, sendo 3 por cumprimento de mandados de prisão e 1 em flagrante por porte ilegal de arma. No Espírito Santo, a ação contou com equipes da Delegacia Especializada de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, e outras entidades, né? As buscas resultaram na apreensão de veículos de luxo, joias e dinheiro. Foram apreendidos 5 carros, R$ 4.640 em espécie, diversos cheques de alta quantia, joias avaliadas em cerca de R$ 300 mil, 2 armas de fogo, telefones, computadores e documentos relacionados à compra e venda de café. Os detidos são 3 homens e uma mulher. A mulher foi levada presa em Vila Velha por cumprimento de mandado de prisão. Os homens foram todos presos em Colatina. Os documentos eletrônicos apreendidos serão encaminhados para a Polícia Civil do Paraná, que conduz as investigações. Meu Deus do céu.
Vou deixar a notícia completa no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, porque eu não tenho mais tempo, tenho que terminar. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus.